perspectiva de Weber, nas circunstâncias... A filosofia do Hegel tem sido considerada... O conhecimento da língua ao conhecimento. Como Le Breton... Começa agora o curso livre Universidade de São Paulo. Na aula de hoje, o professor Nilson José Machado explica a importância da avaliação, quais são as suas medidas, os seus valores e o significado. Vamos então à aula de tópicos de epistemologia e didática. O tema, então, da nossa conversa à tarde aqui hoje é a ideia de avaliação. Naturalmente, é uma conversa e uma abordagem, assim, uma discussão do que é possível discutir ou debater nesse tempo que nós temos aqui, que é essa tarde. Eu queria conversar sobre 4 perguntas, assim, gerais, 4 questões bem gerais a respeito da avaliação, né? E questões que são comuns, nada de especial nelas, mas eu queria ver se a gente teria, assim, ao final da nossa conversa, alguma indicaçãozinha não comum ou não senso comum, né, a respeito de como encaminhar a resposta de cada uma delas, né? A primeira, assim, qual é o significado da avaliação? Aí, o significado da avaliação oscila permanentemente quando a gente pensa em termos de políticas de avaliação, né, políticas públicas assim de avaliação. O significado oscila entre a ideia de medida, que é muito forte, não é? De avaliação significando uma medida de alguma coisa, né? E a avaliação, claro, associada à ideia de valor, avaliar como estimativa de valor, né? Então, o furor avaliativo que a gente vive nos últimos 15 anos, pelo menos, né, tem sido muito grande, eu diria até nos últimos 20, 21 anos, desde que começou o SAEB, que foi em 1990, né? Então, de lá para cá, muita avaliação. Então, ao se falar de avaliação, muito frequentemente, a ideia de pensar a avaliação como um processo de medida tem estado presente. E um ponto para a gente discutir sobre o significado da avaliação é esse. Em que medida a avaliação é medida, né? Em que medida o resultado de uma avaliação pode ser pensada como um processo de medida e em que medida não é uma medida, né? Não é porque é mais do que isso. Bom, uma segunda questão é o que avaliar. O que avaliar é uma pergunta, assim, singela, mas uma pergunta importante, porque quando a gente pensa só na disciplina que ensina, então, na escola básica, por exemplo, eu sou professor de matemática, aí eu penso que eu estou avaliando matemática, dar 0 é muito tranquilo, assim, o que significa. Mas quando a gente pensa em avaliação como pessoas envolvidas, eu estou avaliando gente, o que é uma pessoa 0, né? Então, o significado da avaliação muda muito dependendo de como eu estou pensando, em termos do que eu estou avaliando, né? E aí isso daí merece uma conversa também. No nível da escola básica, o grande embate é avaliar conteúdo ou avaliar competências, o embate desses últimos quase 20 anos, né? De 93, 94 para cá, no mundo começou essa discussão sobre avaliação de competências, começou na França, aqui no Brasil chegou com o Enem em 98, né? Então, avaliar competências em vez de avaliar conteúdos, né? Mas isso não se trata de um dilema, de dizer isso, é aquilo, né? Não é por aí. Então, vamos discutir um pouquinho. No fundo, quando se discute o que é avaliar, a gente tem que pensar que a avaliação
sempre se refere a um planejamento, não há como avaliar o que não foi planejado, não é? Avaliação e planejamento são dois lados de uma mesma coisa. Aqui na disciplina, na semana passada, a gente discutiu o planejamento e hoje é o dia de discutir a avaliação, né? Mas não dá para falar de avaliação sem remeter a um planejamento, mas o que é mais sério é que não dá para falar nem de planejamento sem a gente remeter tudo a um projeto. Avalia-se em função de um projeto que se tem, das metas que se tem, né? Não existe esse avaliar para o que der e vier, né? Então, o planejamento é a etapa de operacionalização de um projeto. E aí entra forte a avaliação, né? Você tem um projeto, é ter as grandes metas e tudo, mas você precisa decompor essas metas, decompor, encadear, primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo, isso é planejar, né? E tem que avaliar, porque se não realizou as etapas intermediárias, não pode ir em frente, não é? Então, essas coisas estão ligadas e vamos discutir. Uma terceira questão genérica, assim, como avaliar, né? O como avaliar, aí é preciso, se a gente põe o foco da avaliação nas pessoas, como é que a gente avalia a gente, né? Isso é sempre delicado. As pessoas são assim, feixe de papéis, representam papéis o tempo todo. Você está avaliando qual é o âmbito, qual é o contexto, não é? Como é que se junta tudo isso? Reduzir uma pessoa a uma única dimensão é a maior violência que pode existir, né? Então, simplificar uma pessoa e pensar numa única dimensão, né? Então, a multidimensionalidade das pessoas, se é levado em consideração, isso torna o processo de avaliação assim, uma busca de um espectro de instrumentos. Nenhum instrumento isoladamente é capaz de apreender uma pessoa, né? A prova mais maravilhosa do mundo, né? Uma prova mais maravilhosa do mundo, não dá para, por meio dela, eu enxergar uma pessoa, né? Então, é preciso um leque de instrumentos, um espectro de instrumentos. Vamos conversar sobre isso. E uma quarta pergunta, que é: quem é que está nos avaliando? Essa pergunta, hoje de manhã aqui, né, fazendo um parênteses no curso, vocês tiveram com o Romualdo, né? A avaliação interna, intraescolar, e a avaliação externa, né? Quem vem de fora nos avaliar, né? Em que medida essas coisas têm que se articular, ou de onde advém assim, a legitimidade dessa avaliação externa, né? É claro que isso vai ter a ver diretamente com o respeito que o avaliador externo tem que ter pela diversidade de projetos das instituições. Quer dizer, uma avaliação externa é sempre bem-vinda se vem ver se eu estou fazendo direito àquilo que eu me proponho a fazer, e não se vem me dizer o que é que eu tenho que fazer, não é? Então, as instituições têm que ter projetos e o avaliador externo vem verificar em que medida eu estou fazendo o que devo fazer, o que prometo, o que projeto, ou eu estou trabalhando uma propaganda enganosa, prometendo alguma coisa e não fazendo. Isso é uma avaliação externa pertinente. Agora, uma que vem padronizar, né? Querer que todo mundo fique igual, ou pior ainda, né? Dizer explicitamente como é que tem que ser o meu projeto, aí estou fora, né? Então, a recepção de uma avaliação externa é sempre uma recepção crítica, né? Sempre. Então, vamos começar sobre o significado da avaliação, né? Tem sido pensado com bastante frequência, né? De 1904 para cá, 1904, os testes de Binet, do Alfred Binet, os testes de inteligência, né? Pelo menos de lá para cá, Bobbio está pensando na avaliação como um processo de
medida, né? Como se a gente estivesse medindo a inteligência, medindo o conhecimento, medindo alguma coisa aí, né? Pensar a avaliação como processo de medida é complicado, né? É difícil de a gente imaginar por várias razões, né? Um processo de medida, claro, eu estou falando em sentido físico, em sentido matemático, né? Porque quem fala em medida, em sentido físico, matemático, assim, tem que estar pensando em uma grandeza que se mede, né? E tem que estar pensando em um padrão, tem que ter um padrão. E medir um comprimento é pegar o comprimento e comparar com um padrão e expressar o resultado por meio de um número. Medir uma área é comparar uma área com um padrão e estabelecer o resultado da comparação por meio de um número. Então, medida em sentido estrito é isso, né? Por que é complicado pensar assim na avaliação escolar, né? Na avaliação educacional? Ninguém sabe direito qual é essa grandeza que está sendo medida. Se é uma grandeza, não é? Pode falar assim, não, eu estou medindo o conhecimento, né? Mas o conhecimento é assim como uma grandeza, né? Que a gente põe a fita métrica e mede, é assim. O conhecimento, a gente já discutiu aqui uma série de imagens para o conhecimento, quer dizer, modos de pensar o conhecimento, não é? E há modos muito mais ricos de se pensar o conhecimento, porque o conhecimento, na verdade, é uma teia, né? Um entrelaçado, um tecido de significados, não é? Que não dá para eu chegar lá e pôr uma fita métrica assim. Vejam a complexidade. Se eu for pensar em termos de medida, quem é que tem mais conhecimento? Quem teve mais conhecimento, né? Ou tem mais conhecimento? Aristóteles ou um cientista hoje? Como é que a gente pode comparar um negócio desse, né? Aristóteles tinha um conhecimento assim, e absolutamente de tudo, não é? Global e assim, pensando em tudo, pensando em categorias e pensando grande, não é? Era um cenário o conhecimento na época do Aristóteles, né? Hoje, um cientista, o cenário é outro. E não se resolve em termos de quantidade, de eu dizer, Aristóteles sabia X e hoje um cientista sabe 10x, 2x, meio x. São cenários completamente diferentes, não é? O padrão de saber quase tudo sobre quase nada, que é o padrão da especialização, é moderno, né? Isso tem 100, 150 anos, antes não era assim, tá certo? Então, é difícil pensar o conhecimento nessa perspectiva de acumulação. A gente não aprende só acumulando, porque aí seria fácil medir, né? A gente aprende tanto incorporando coisas como apagando o que não presta. O conhecimento científico está cheio disso, né? Que você vem para a escola e não é só incorporar relações novas, é apagar também umas concepções, pré-concepções, pré-juízos, pré-conceitos que não correspondem, não é? Então, o processo não é de mera acumulação, não é assim. Isso torna essa situação, quer dizer, a definição do que se mede, né, como uma grandeza que se mede assim, é especialmente complexo. Agora, supondo que a gente entre em acordo e diga, não, eu meço o conhecimento matemático, o conhecimento assim, o conhecimento biológico, o conhecimento... Eu entrei em acordo. E eu digo, eu meço isso, e isso é uma grandeza, né? Aí o problema seguinte é esse. E qual é o padrão para medir isso? Não é? Porque tem que ter um padrão. Quer dizer, como é que é um padrão para medir isso daí? Mas eu digo, o padrão já é complicado. Ter o padrão. A gente não dá muita bola para isso, mas pense numa avaliação escolar simples de um professor de português. Então, ele dá uma prova e tem gramática e tem redação na prova. Ele estabelece um padrão da gramática. Então, a gramática vale 4 pontos, né?
E ele estabelece um padrão. Quem acertar até aqui, tira 1, quem fizer isso, tira 2. Tem um certo padrão, uma padronização para corrigir a parte gramatical. E a redação, ele diz, a redação vale 6. E aí, com experiência de professor, ele também cria um certo padrão para poder avaliar as redações. E ele dá 6 pontos na redação, né? Padrão para poder comparar uma com a outra e dizer, essa é 5, essa é 6, essa é 4, ele tem uma padronização. Aí ele junta a nota da gramática com a nota da redação. Pá, soma as duas. E um aluno tira 7, né? Cadê o padrão? Ao somar as duas, acabou o padrão. Esse 7 já não resulta mais de nenhum padrão, né? É como se eu chegasse numa sala, pegasse assim a massa das crianças, né, dos alunos, a massa, o peso, 50 quilos, 60 quilos, 70 quilos, aí isso tem um padrão. E eu comparo os alunos de acordo com esse padrão. Aí eu pego também as alturas das crianças, as alturas, em centímetros, 160, 170, né, 180, é outro padrão. Aí eu digo assim, eu vou somar a massa com a altura. Soma a massa com a altura e organizo a sala de acordo com a soma da massa com a altura. Vai ter outro padrão, né? Tem padrão nada aí, né? Aí não tem padrão. Aí tem uma série de números, mas o que significa? No máximo, eu posso tirar certas conclusõezinhas do tipo, quem tem a soma 250 deve ser um gordão baixinho ou um altão magrelo. Coisas mínimas assim, não é? Porque acabou o padrão, havia o padrão na massa e havia o padrão na altura, mas a heterogeneidade, não é? Que é normal numa prova, eu não estou dizendo que é um absurdo você fazer uma prova e somar nota de gramática com redação, é normal, mas acaba com qualquer padrão. Acaba com qualquer padrão no sentido da medida, tudo bem, Moniquinha? Acaba com qualquer padrão, você pôr questão assim, eu vou pôr na prova uma questão que é mais difícil, valendo 2 pontos, para nem todo mundo acertar tudo. Aí eu ponho uma questão que é mais difícil, valendo 2 pontos. Normal isso? Absolutamente normal, né? Acabou o padrão. Porque quando você põe uma questão valendo 2 pontos que é mais difícil, né? Nem todo ponto vai ter o mesmo peso. Um aluno que tira 7, ele pode ter feito os 2 pontos pesados ou não. Não é? Suponha, um aluno tira 7, mas ele fez aqueles 2 pontos de peso. E um aluno que tira 8 pode não ter feito os 2 pontos pesados. E qual é o melhor? Não é? Então, o padrão deveria significar também que cada ponto teria o mesmo peso, o mesmo significado, não é? Isso é que é padronizar. Cada ponto tem o mesmo peso, e isso é impossível você fazer numa prova, não é? Então, a gente não consegue imaginar bem a avaliação como um processo de medida em sentido rigoroso, de medir, né? E isso não é um problema, não é uma dificuldade, é só uma chamada de atenção, que avaliar é muito mais complexo do que simplesmente medir. O técnico da Sabesp passa na nossa casa uma vez por mês e vê o consumo de água. Isso é um processo de medida, muito simples, ele subtrai lá 2 números e dá a medida do consumo de água. Avaliar não é isso, né? Não é tão simples assim. O processo de avaliação está muito mais próximo da ação de um juiz num processo de julgamento, né? Em que há as leis, os critérios objetivos, mas nenhuma lei ou critério objetivo dispensa o quê? A interpretação. No dia que dispensar, não precisa mais juiz, tribunal, nem nada, basta uma central de computador. Porque tem Código Civil, Código Penal, não é, Eduardo? Tem a Constituição, tem tudo lá. Você põe tudo na memória do computador e o próprio salafrário chega lá, digita, eu fiz isso. Né? Na minha gestão, eu fiz isso no Ministério do Transportes. Né? Aí vem um laudo, né? Tá tudo certo. Ou então vem, você está preso. Né? Porque o trabalho do juiz é um trabalho pessoal, né?
é uma relação, é um julgamento pessoal, envolve critérios, assim, critérios, né, bem definidos, envolve a lei, mas envolve a interpretação. A gente é muito mais complicado do que, né, o ser humano. Não é uma coisa simples de pôr lá a fita métrica ou um instrumentozinho de medida e dizer quanto a gente mede, não é? Então, é isso. Essa história da medida, ela vai e vem, vai e vem. Atualmente, a gente está vivendo está começando, mas uma onda fortíssima dessa ideia de medida nos testes que o Ministério está fazendo, não é? O Enem, essas provas todas aí. O Enem, por exemplo, quem é que sabe como é corrigido o Enem? Ninguém, né? Ninguém, eu digo da população, assim, porque é uma teoria da medida sofisticadíssima que se chama, como é que se chama? Teoria da resposta ao item, TRI. É uma teoria da resposta ao item, TRI, não é? Uma teoria matemática sofisticadíssima para poder se garantir que um processo, né, de avaliação como o do Enem, o número é ali bem preciso, tem acurácia e tudo mais, né? O problema dessas coisas é que, teorias assim como essa, é que persistem na ideia de que não, agora é uma medida perfeita. A TRI, a gente perderia tempo, ou usaria mal o nosso tempo se a gente fosse discutir o significado, mas vale a pena discutir como cidadão, né? Porque ela tem umas pressuposições assim interessantes, de que cada questão, não é? Tem três parâmetros que definem uma questão, né? Um parâmetro é assim, o acerto casual, a chance de uma pessoa acertar sem saber do que está se tratando, né? Então, tem um parâmetro que define isso. Outro parâmetro é um grau de dificuldade. Uma questão é sempre fácil, médio, difícil, mas tem um grau de dificuldade, né? E um terceiro parâmetro, e cada questão é uma fórmula matemática, uma curva, uma fórmula matemática determinada por esses três parâmetros, né? O terceiro parâmetro é o índice de discriminação. O índice de discriminação é assim, se todo mundo acerta, a questão não discrimina nada, né? Discriminar quem sabe de quem não sabe, que é a finalidade da prova, né? Se todo mundo acerta, não discrimina. Se todo mundo erra, não discrimina. Então, né, tem um parâmetro para definir isso. E aí, quando a prova é montada, se equilibram questões fáceis, médias, difíceis, não é? Se tenta minimizar o acerto casual enfim, todo esse cuidado é tomado. Aí, quando o aluno faz a prova, cada questão vai receber uma ponderação que depende dessas características, né? O acerto casual, claro que vale menos do que o acerto que não é casual. As questões são ponderadas. Então, não é porque numa prova de 45 questões um aluno acertou 40 que ele vai ter ele vai ter 40 pontos em 45, não. Porque cada questão tem um valor que depende de uma matemática sofisticadíssima, não é? Para atribuir peso a cada questão. Se pune um aluno que acertou uma questão difícil e erra uma fácil, opa, isso é acerto casual. E aí, portanto, vale menos. Pode ser e pode não ser, não é? Porque essa história de fácil, médio e difícil depende da pessoa. Isso é determinado assim em termos de grandes números, estatisticamente fácil, médio e difícil, mas na realização concreta, dependendo da pessoa, a questão pode ter graus de dificuldade diferentes. Quem assistiu Quem Quer Ser um Milionário, não é? Você via que aquele moleque acertava as coisas que eram difíceis para outros, mas para ele fazia parte da história de vida dele, tinha ocorrido na vida dele, aí ele matava a questão. Então, não é porque um aluno acertou uma difícil e errou uma fácil que eu já puno dizendo, né? Mas a matemática pune. Então, é uma onda nova de matematização, a TRI, não é? Sofisticada,
com os pés de barro, porque as dificuldades de caracterizar como medida permanecem. Mas isso, repito, levaria a um desvio, vamos deixar de lado e vamos em frente. Nas sextas-feiras à tarde, a gente faz um seminário aqui, lá no Laboratório de Matemática. Toda sexta à tarde tem um seminário. Na semana passada, o seminário foi sobre a TRI. O tema foi a TRI. E eu convidei uma pessoa da estatística, lá do IME, que veio conversar, uma pessoa especialista mesmo em testes da Fundação Carlos Chagas, que veio, não é? E aí foi muito interessante ver o professor titular do IME, de estatística, humilde, bom caráter, né? O Marcos, né, dizia assim, pô, isso é muito complicado, eu não entendo isso. Eu falei, pô, Marcos, se você não entende isso, que dirá nós, pobres mortais, né? Porque, além disso, esses cálculos são todos feitos por software que são comprados prontinhos, fechados, não é? E o software é que decidem tudo, mas mesmo quem está usando tem uma compreensão limitada do que está fazendo. E a outra colega pesquisadora da Fundação Carlos Chagas falou o seguinte, ela falou, olha, ela só trabalha com avaliação em larga escala. Ela falou, eu comparei resultados de avaliações em larga escala, usando a TRI, sem usar a TRI, diversos, não é? Nesses últimos 15 anos, que começaram a usar em 96 aqui no Brasil. E ela falou, nunca encontrei uma diferença de mais do que 10% entre os resultados feitos com essa matemática pesadíssima, né? Ou feitos assim, simplesmente acertou 40 em 45, a nota é 40 em 45. Falou, água e vinho jamais encontrei, né? Tudo uma coisa imediata. A grande diferença é o banco de itens, né? Fazer um banco de itens como esse que o Enem está utilizando, o inicial é assim, coisa do tipo 7 milhões de reais, ou põe dinheiro nisso, né? Quem menos ganha é o formulador da questão, quem mais ganha são os técnicos que vão montar o banco com toda a sofisticação daquelas múltiplas entradas. Nenhum instrumento consegue estabelecer, assim, vamos dizer, uma verdade, né, em termos de medida sobre uma pessoa, né? Antigamente, aqui é todo mundo jovem, não vai ter isso de memória, mas provas na escola significavam de dois tipos, exame oral e exame escrito. Isso é os avós da gente, bisavós. O leque era o oral e o escrito. Precisava das duas. Havia gente que ia bem numa e mal na outra e vice-versa, e você era aprovado, eram os dois exames, não é? O exame oral praticamente sumiu. Permanece em concursos, permanece em defesa de tese, coisas assim, né? Mas no dia a dia da escola ele desapareceu. Uma observação a respeito interessante é o fato de que a Fundação Getúlio Vargas, o curso da GV, né, de Direito da GV, né, Eduardo, que criou, acho que em 2005, um curso de Direito, né, ao introduzir o curso de Direito, a GV, eu digo a GV porque é uma instituição pragmática e do mercado e da vida, não tem nada do acadêmico, não é, dourado. A GV colocou o exame oral, não é? Tem um exame oral na seleção. Era assim no início, não sei se permanece exatamente, mas o Eduardo me corrige. Mas havia, por exemplo, 60 vagas, então a prova escrita seleciona 600. 600. E aí os 600 vão virar 60 por meio de um exame oral no seguinte sentido, uma mesa, né, uma dinâmica de grupo, uma mesa, 10 alunos por vez, 2, 3 provocadores, as questões colocam questões em discussão e vamos ver, não é, como é a participação de cada um, quem se expressa bem, quem sabe dar a palavra ao outro, quem toma a palavra e não larga mais, não é? Quem argumenta bem, quem é loroteiro e não sei o quê. E aí o exame oral entra nesse processo de vestibular, não é? Isso foi um trabalho assim da GV. Não é uma coisa para dizer, todo mundo tem que fazer. Estou dizendo é que a falta do exame oral existe. Como é que eu vou fazer o novo leque de instrumentos é a questão. A GV foi por aí. Outros têm que procurar, mas uma prova só é difícil imaginar, assim, me mostrando a pessoa, né? Bom, mas essa conversa iria mais longe. Eu queria passar para a questão do valor, né?
Se eu penso na avaliação como, não, tá bom, avaliação não tem a ver, quer dizer, não basta pensar em termos de medida, é preciso pensar na avaliação como um juízo de valor, a questão fica muito complexa, porque como é que eu vou avaliar isso, né? Como é que eu vou avaliar isso? Dando nota, conceito, de que jeito eu vou avaliar? Né? E isso seria uma outra discussão longa, que não é o caso de a gente fazer inteiramente aqui, mas eu queria colocar aqui no cenário apenas uma palavra, que é a palavra indício, né? Indício, indicador, índice, né? Pensem, por exemplo, no IDH. O IDH é um indicador, né? O que é o IDH? O Índice de Desenvolvimento Humano. É para quê o IDH? Teoricamente, para avaliar a qualidade de vida, né, nos países, avaliar. Ninguém pensa no IDH como um processo de medida em sentido estrito. Por exemplo, o IDH do Brasil, em 2009 ou 2010, 0,8. Aí tem um outro país bem ruinzinho, o IDH, 0,4. Metade. Eu digo, bom, a vida no Brasil é 2 vezes melhor do que naquele país onde o IDH é 0,4. Estou maluco. Os piores países, mais lá embaixo no IDH, o IDH é 0,37, 0,4, é a desgraça total, né? O Brasil 0,8 é o dobro disso, 2 vezes melhor que isso, não dá para comparar, não é medida, é indício, indica alguma coisa, e um indício não é um reles pormenor, um indício é um pormenor que indica o por maior, vai. É uma coisa pequena que revela a coisa grande. É indício de, né? Olha, há um autor, um historiador, o Ginsburg, Carlo Ginsburg, que nesse livro Mitos, Emblemas e Sinais, escreveu um ensaio de umas 40 páginas, mais ou menos, sobre a ideia de indício. Ele não fala aqui de avaliação, ele fala de como fazer pesquisa em história. Você pesquisar, ele é um historiador, pesquisa em história baseado não no fato explícito, mas nos indícios, né? Nas coisas sutis. Mas as coisas sutis reveladoras das coisas grandes, não é? Então, o Ginsburg, no ensaio, ele tenta caracterizar o que seria uma metodologia de pesquisa indiciária, né? Ele não fala de avaliação, só que eu acho que o que ele faz tem tudo a ver com a avaliação. Ao avaliar, a gente tinha que estar ligado nessas coisas que ele está falando, né? E para criar essa metodologia indiciária, ele analisa o trabalho de 3 tipos de profissional. 3 tipos de profissional. Um primeiro tipo de profissional, classificador de obra de arte. Aquele que distingue o original da cópia, do plágio, né? O cara que comete um plágio, que pega um quadro e pinta uma cópia, o fundamentalzão ele copia. Ele se perde no pormenor, não é? Por exemplo, quem é que sabe, se não um classificador de obra de arte, que o Da Vinci pintava os lóbulos sempre de uma determinada maneira. Um lóbulo do Da Vinci é um lóbulo do Da Vinci, que é difícil de pintar a orelha, né? E o Da Vinci era mestre. Aí o classificador olha, bom, o quadro é um homem embaixo de uma árvore, um burrinho, não sei o quê. O copiador copiou o fundamentalzão e ele se perdeu nessas coisas menores, né? Aí o classificador, isso aqui é o original, isso é a cópia. A gente, quando avalia, frequentemente está olhando para o padrãozão, não é? E manifestações sutis de competência são deixadas de lado porque a gente diz, abre aspas, isso é muito subjetivo. Aí abandona, né? E ele examina isso. Na história, você vai contar a história baseado nas manchetes do jornal, assim, quer dizer, no fato que apareceu lá no público, aí você conta uma história, né?
Agora, você vai para os bastidores e olha uma coisinha aqui, aí você vê outra história por trás. Bom, o Ginsburg examina também o trabalho do psicanalista. O psicanalista, né? O trabalho do Freud. E ele diz assim, bom, você chega para uma pessoa e diz, vá, me diga objetivamente, Eduardo, qual é o seu problema, né? Pô, se ele disser, ele não tem problema nenhum. Eu não posso chegar para ele assim, eu tenho que ser sutil. Eu chego aqui, desenha aqui, vai, Eduardo, o que você sonhou ontem, né? Sonhou o quê, né? Desenha aqui a sua família. Aí ele desenha, o pai desse tamanho, uma mãe desse, a mãe é uma opressora na família, né? São as sutilezas que vão me dizer o que está acontecendo. É assim que a psicanálise age, não é? Essas manifestações sutis, não é? E, por incrível que pareça, o Ginsburg analisa o trabalho do Sherlock Holmes, que é um personagem do Conan Doyle, não é? Personagem do Conan Doyle, quer dizer, do autor, né, inglês aí. E o Sherlock Holmes é aquele cara que tira as conclusões mais difíceis e tudo de a gente imaginar a partir de coisas extremamente sutis, não é? Ele diz, olha, então é preciso estar atento ao pormenor. Se a gente quer saber para que lado o vento está soprando aqui, que é uma coisa sutil, não adianta jogar um tijolo para cima. Você não vai notar para que lado o vento sopra. Você tem que jogar uma coisa sutilzinha, assim, uma pena, né? Um pouquinho de algodão, aí você vai ver para que lado o vento sopra, não é? Então, prestar atenção nos indícios, como indício de uma coisa relevante, né? Isso é um recado para quem pensa em estimar valor e não simplesmente no processo de medida. O IDH surge quando o IDH? Porque é um exemplo bem disso, né? Surge em 1990. Até antes de 1990, como é que se via isso? O país é bom, bem desenvolvido, não é desenvolvido? Era o PIB per capita, né? O PIB per capita, a renda, tudo que é produzido e tudo dividido pela população. Então, teve um PIBão, né? Divide pela população e compara os países. Em 1990, o Amartya Sen, um indiano, junto com um paquistanês que já faleceu, né? Criaram os dois esse indicador, o IDH, que reúne informações, assim, reúne dados dos diversos países, dados de 3 tipos, né? O PIB per capita, isso entra, não é? Mas não basta, não é? Entra um indicador aqui sobre a saúde, a expectativa de vida ao nascer, né? Um indicador relativo à saúde e um terceiro indicador relacionado com a educação. Vamos dizer assim, um indicador relacionado com o PIB, um relacionado com a expectativa de vida e o outro com o grau de instrução, né? 3 números, né? Para cada um dos 3, parece que é uma medida só assim. PIB alto é bom, PIB baixo, né? Per capita é ruim. Mas eu vou olhar também a expectativa de vida. Tem um PIBão, mas acontece que a expectativa de vida é 25 anos, aí é uma porcaria esse país, né? E aqui a nossa é 72 anos, uma coisa assim, né? E tem país com 80, 82, né? E o grau de instrução. Até 2010, se media índice de analfabetismo, isso caducou no mundo, né? Mudou em 2010. Caducou no mundo porque, por exemplo, os países da Comunidade Europeia punham tudo 99% de alfabetização, nem só para dizer que podia ter um ou outro lá, sim, mas isso ninguém levava a sério, porque analfabeto, né? Como? Isso lá, né? E outros como o nosso país tem 10%, 12% e coisas assim. Caiu. Agora, o indicador que entra é do número de anos que se permanece na escola, né?
número de anos assim na escola. Mas são 3 indicadores numéricos. E tem uma fórmula matemática, né? Que é uma fórmula extremamente interessante, a fórmula matemática, que não é o caso da gente discutir aqui. Só uma ideia de que, antigamente, esses 3 indicadores se somava e dividia por 3, isso até 2010. Agora não se faz mais isso, a crueldade é maior. Se multiplica os 3 e extrai a raiz cúbica. Então, em vez de pegar isso de 2010 para cá, né? Então, só um saiu assim. O Brasil saiu de 0,8 no cálculo antigo para 0,6 nesse cálculo aí. Mas todos caíram, então a posição relativa não mudou. Porque ali, em vez da média aritmética, somar e dividir por 3 é a média aritmética. Está usando a média geométrica. E a média geométrica é sempre menor ou igual que a aritmética. Mas por que esse capricho de mudar da média aritmética para a média geométrica? Pelo seguinte, quando os 3 números são iguais, tanto faz, 5, 5, 5, a média dá 5, multiplica os 3, extrai a raiz, também dá 5. Agora, quanto mais diferentes são os números, mais a média aritmética fica pouco expressiva e a média geométrica pune a diferença. Por exemplo, quem tira 0 numa prova, pode tirar 10 nas outras duas, a média geométrica dele é 0. Porque 0 vezes 10 vezes 10, danou-se, não é? A média geométrica é 0, se ele tirou um 0. Então, mudou-se o cálculo para poder punir na classificação países que têm esses indicadores muito diferentes. E os países que têm esses indicadores próximos nem sentiram a diferença. Tá certo? Mas, em geral, todos diminuíram um pouquinho, porque a média geométrica é um pouquinho menor do que a média aritmética, né? Exceto no caso de serem rigorosamente iguais. Né? Bom, então o IDH é um indício interessante. Claro que se pega só 3 coisas, o PIB per capita, né? Só aqueles 3. Precisava pegar mais, né? Existe, patrocinado aí pela Unesco, né, no PNUD, existem muitos outros indicadores. A gente usa menos, e de diferença de gênero, né? Tem o IDG, tem vários, tem pelo menos uns 10 que são importantes e que podiam ser fechados tudo numa coisa só, né? Mas aí ficava muito complicado, então se usa independentemente. Num contexto é o de diferença de gênero que interessa, não é? E tem vários indicadores. Agora, é complexo e ninguém pensa nisso como um processo de medida. Eu digo que a gente usa números, mas não tem o delírio de achar que está medindo, não é? O delírio de achar que está medindo seria, por exemplo, eu dizer assim, nós estamos na sala 10, ali adiante tem a sala 5. Como 10 é o dobro de 5, então a sala 10 é o dobro da sala 5. Aqui deve ter o dobro de carteira, o dobro de área, o dobro de volume, sei lá, o dobro, porque a sala 10 é o dobro de 5. Isso é o delírio da medida. E não é assim, eu sei que 10 nessa sala e o número 5 na outra indica alguma coisa, alguma ordem. Pode ser até que, num certo prédio, seja, não é, os divisores de 5 de um lado, um prédio da matemática, assim, divisores de 5 de um lado, não é, e o que não é divisível por 5 do outro lado. Alguma coisa vai indicar, mas não exatamente uma medida. Na próxima aula de tópicos de epistemologia e didática, o professor Nilson Machado continua a explicação sobre a competência do professor e suas habilidades.